O vestibular é um processo seletivo e de análise que simplesmente você não consegue mensurar o desenvolvimento do aluno. Saca assim? Primeiro, a gente é bom de falar nisso, que a gente é de Goiás, né? Então, o Goiás tem um sistema que exportou para o mundo inteiro, né? Brasil inteiro. Que é esse lance de você estudar loucamente, né? Por conta daquele colégio lá que começa Exatamente. com W. Sim. Então, os caras... Na minha época, eu fiz vestibular, e eu fiz vestibular em Marília, em outros lugares, os caras falavam, velho, você vai disputar a terceira vaga, que a primeira é de um japonês e a segunda de um goiano. Então você vai ficar com a terceira Tem vaga. razão, é desse jeito mesmo. Então, assim, cara, por quê? Que a galera tem essa pegada de estudar loucamente. Vestibular e tal. Só que esse formato, eu sei disso, e eu falo isso com propriedade, porque eu comecei a namorar com a Janaína, minha esposa, com 16 anos, que eu contei lá, o lance do Salvador Dali, e a mãe dela tinha uma escola. Teve escola por 35 anos, a mãe dela. Algumas escolas. E aí a gente vivenciou isso na prática. A mãe dela tinha uma pegada muito mais humanista e tal, e a galera toda conteudista. E aí a gente vivenciou isso na prática, assim. E viu, e tá vendo até hoje, o maior índice de suicídio de jovens aqui em Goiânia. Com certeza. Moleque morrendo por conta dessa pressão. Só que isso ficou tão comum pra gente, que a gente acha legal. Os pais acham muito bacana os moleques passarem madrugada estudando. Não, nada contra, gente. Pelo contrário, gente. Faz mal. Não, eu falo assim, faz muito nada mal contra isso. o molecado estudar, que é uma época mesmo de você absorver conhecimento, é a hora que o seu cérebro tá mais bombando. Só que primeiro, é um conteúdo não prático, e o SESI é bacana por conta disso, né? Porque é um conteúdo totalmente prático, que as matérias se conversam, e simplesmente você tem um processo de seleção ridículo, né? Nesse sentido. Então, cara, as escolas cresceram isso, desenvolveram isso, a maioria das escolas, e aí começaram a passar isso para os moleques mais novos. Então, a gente tem um caso lá na nossa casa muito significativo, que quando a nossa filha fez 7 anos, a professora foi passar aquela reunião de pais e tal, mas lá era individual na escola dela. E aí foi passar o relatório da Valentina e falou, ó, sua filha teve um desempenho nessa matéria e tal. Aí minha esposa falou, não, fecha. Eu não quero ver esses números. Eu quero saber se a Valentina tá socializando, se ela tá cuidando dos colegas, se ela tá fazendo bullying, se ela tá fazendo isso. Aí é muito mais importante, né? Se ela te respeita como professora. A professora começou a chorar. Chorou na frente da minha esposa. Que ela nunca tinha ouvido isso, né? Não estava esperando isso de um pai. Porque os outros pais só querem performance, né? Só quer nota. Meu filho é o melhor da sala, meu filho é o cara, meu filho é isso e tal. Tanto que as escolas hoje, elas estão totalmente... E a gente na área da educação vê isso o tempo inteiro. Elas estão reféns dos pais. Porque a escola era um ambiente de formação. Agora que tem internet e tal, é só um lugar de informação, não é mais de formação. Mas cabe para a escola agora ser uma formação também de ajudar dentro da família, claro, de formação de caráter, contribuir para várias coisas. Só que agora é clientelismo. As escolas funcionam para agradar os pais. O cliente é o pai. E aí chega no SESI, que, por exemplo, tem um time lá de robótica do SESI, que é o campeão e tal. O moleque não quer fazer tal coisa, beleza, meu irmão, você tá fora. Entendeu? Não quer. Não quer. Não tem que te agradar, não tô trabalhando aqui só para você, né? Então, para potencializar todo mundo. Então, o lance é esse, assim, a gente tem que sacar que esse sistema de educação, ele é falho, ele é arcaico, né? E agora, com a pandemia, era para dar uma super acelerada no ensino híbrido e tal, e as escolas patinaram, não sabem lidar nesse ambiente. Então, essa semana, quer dizer, passada, a gente deu um treinamento em Goianápolis para todos os professores da rede municipal lá, para poder a gente dar um upgrade, né, nesse ambiente de metodologias ativas, que é simplesmente você falar a linguagem dos moleques. Então, os moleques veem internet 24 horas, YouTube produz conteúdo, chega na escola, é aquele quadrão, né, Quadro, com a professora, giz. ou então aulas online boring, né? Então, a gente está dando E como é que os upgrade professores nisso. receberam essa mensagem? Cara, o professor ele tem resistência, porque ele aprendeu a fazer aquilo o resto da vida, né? O avô, a mãe e ele aprenderam que aquele é o Só viu sistema aquilo. que educa. Então, ele só reproduz.
Então, quando fala para ele que... E aí o professor, ele tem uma função assim, muito importante, que ele é um missionário, né? Ele vai com a missão para a sala de aula, ele tem um ideal, não é qualquer profissional que vai lá, né, constrói um celular e tal. Não, ele tem uma vocação mais humana. E aí, chega na sala de aula que tem que falar para ele que tem que trabalhar com tecnologia e o cara tem um bloqueio. Mas, graças a Deus, os professores estão absorvendo bem e a gente está tentando aí. Eles estão começando a se reinventar nesse ambiente de pandemia. Deixa eu te perguntar, você falou que assim, o vestibular está com os dias contados. Você vê algum substituto para seleção dos alunos? Cara, como é que você vê isso? O sistema norte-americano, assim, é interessante, né? Porque contempla justamente que o cara é bom. Assim. Se ele é bom no futebol americano, ele vai para uma faculdade que a galera acha bom. Uhum. Se ele é bom em tecnologia, isso, ele né? vai pro MIT. Tá tudo certo. Verdade. Então, assim, cara, se é bom nisso, né? Vem pra cá. É um processo de seleção. Não dá pra gente ser também romantizado, assim, falar, e o meu filho que é burro? Seu filho que é burro, ele vai ter que desenvolver alguma coisa, alguma habilidade pra ele ser bom. Isso é pra vida. Não é só pro vestibular, não é só pra ele entrar na faculdade. Então, eu acho legal, assim, lógico que os Estados Unidos é o berço do capitalismo e eu sou contra muitas coisas, inclusive eu estava fazendo reflexão esse dia sobre isso, fiz um stories lá, porque o símbolo dos Estados Unidos é a liberdade, né? Mas, entre aspas. Assim, mas é uma liberdade totalmente presa ao capital, né? É uma liberdade que incentivou ditaduras na América Latina, é um pouco contraditório. Alimenta, porque ele sempre precisa de alguém para mandar. E, basicamente, é uma liberdade que não gera responsabilidade. Então, simplesmente, eu acho que a maior bandeira, o maior símbolo de um país não seria liberdade, é responsabilidade. Algum país fala disso? Vocês conhecem algum país que fala sobre responsabilidade? Não. Vocês conhecem alguma corporação que fala sobre responsabilidade? Algum ambiente coletivo que fala de responsabilidade? Eu só conheço um, que é a igreja. Bom, é verdade, a igreja te empurra. Às vezes a gente tem uma visão, né? E, claro, né? Lógico, que é o que a gente vê na TV, de corrupção, né? De especulação, de mentir.